Olá, eu sou Maraísa Beraldo Sanches, eu sou registradora civil e tabeliã de notas no estado de São Paulo. E eu tô aqui hoje para falar com você sobre o provimento 141 da Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça, que alterou o provimento 37, que trata sobre o registro da união estável no Registro Civil das Pessoas Naturais, e acrescentou grandes novidades super importantes sobre o assunto. Nós vamos começar a trabalhar o assunto sobre o histórico legislativo da união estável, porque é muito importante a gente entender que a união estável ela saiu de um lugarzinho muito pequeno e hoje ela tem conquistado grandes armaduras para ser lembrada perante a sociedade jurídica. Então, o primeiro passo que a gente tem que falar é sobre o Código Civil de 1916, que tratava da união estável como uma classe inferior ao casamento. Lá, no Código Civil de 1916, a união estável recebia o nome de concubinato e não ingressava dentro do título do direito de família. Era um tema relativo aos direitos das obrigações. Era desconhecido do direito de família, tanto que nem julgado pela vara da família eram os processos litigiosos relativos ao concubinato à época. A mudança começou com a Constituição Federal de 1988, quando a Constituição Federal reconheceu a união estável como uma entidade familiar e pediu para que a lei, ela ordenou, na verdade, que a lei facilitasse a sua conversão em casamento. Então, o primeiro passo para essa grande subida da união estável no mundo jurídico foi a Constituição Federal de 1988, que conceituava a união estável como uma relação entre homem e mulher e ordenava a lei para que facilitasse sua conversão em casamento. O segundo degrau alcançado a união estável foi a Lei 8971 de 1994, que trouxe um novo conceito para a união estável, como sendo uma união entre homem e mulher, solteiros, separados, divorciados ou viúvos, que mantivessem essa relação por mais de 5 anos ou que tivessem filhos em comum. Essa lei trouxe importantes regras sobre a sucessão entre os companheiros, mas ainda assim ela era muito pequenininha perto do que a gente precisava solucionar. Então veio a Lei 8278 de 1996 com o objetivo de regulamentar o artigo 226 da Constituição Federal, lá em seu parágrafo, que tratava da união estável com o objetivo de conversão em casamento. Então, essa lei, ela, entre outras alterações e novidades, ela possibilitou a conversão de união estável em casamento através de simples requerimento ao oficial de registro civil. É importante consignar que doutrinadores de renome criticavam a forma dessa conversão de união estável em casamento, de uma forma tão simples assim, pois dispensava, nessa conversão havia dispensa da presença do juiz de casamento, que é, pela Constituição Federal, a autoridade, o presidente responsável por constituir o casamento. Então, grandes doutrinadores, inclusive aqui eu falo do Dr. Walter Seneviva, que é extremamente importante para o registro civil das pessoas naturais, criticava essa lei e tratava dela como inconstitucional, porque afastava a autoridade presidente do ato do casamento, que é o juiz de casamento. Ainda assim, essa lei trouxe também outras grandes novidades, como a atribuição da vara da família para julgar as ações relativas à união estável, garantiu o direito real de habitação ao companheiro supérstite, bem como o direito de copropriedade dos bens adquiridos na constância da união estável a título oneroso, se não houvesse uma previsão contratual em um pacto antinupcial de forma diversa. Então, nós já conseguimos visualizar 3 grandes passos da união estável em caminho à sua conquista jurídica.